mais um programa Direitos e Deveres em Ação, aqui na TV Destaque, canal 15 da NET. Hoje, na companhia da querida amiga Rosana Valdeirano. Olá, Rosana, seja bem-vinda. Nosso amigo Clóvis Brasil está em férias, aproveitando alguns dias de viagem. Estamos aqui tomando conta do nosso programa, não é, Rosana? Tentando. Nossa entrevista hoje é sobre direito previdenciário, algumas questões polêmicas, principalmente com a edição da medida provisória 739 no governo Michel Temer. Está causando algum rebuliço na comunidade jurídica e também nos segurados de benefício previdenciário. Doutora Rosana, suas considerações iniciais, por favor. Cumprimentar, o nosso assinante, o nosso telespectador, agradecer pela sua audiência, cumprimentar a doutora Renata, que vai já fazer suas considerações iniciais, bem-vinda, um prazer. Que ótimo. Bom, a doutora Cláudia Renata Inaba é advogada previdenciarista desde 2000, formada em Guarulhos, doutora? Pela FIG, a nossa querida Faculdade de Guarulhos. Pós-graduada em Direito Social pela Escola Paulista de Direito Social, participante de vários cursos jurídicos, também relacionados à área previdenciária, tanto promovidos pela LTR, a ASP, ESA, IBPD e IEPREV. Doutora Cláudia, é um prazer vê-la aqui no nosso programa. E vamos comentar aí dessa ementa da medida 739. Essa medida provisória aí que está causando aí um grande transtorno para os segurados. Quando a gente fala nessa medida provisória, muitas pessoas, como nós falamos, estão com dúvida com relação ao que vai acontecer com os benefícios por incapacidade, porque parece que agora o governo tem uma nova dinâmica para eles, né? Sim, então, doutor Rodrigo, o que vai acontecer é que todos os beneficiários, os aposentados por invalidez, os beneficiários de auxílio do recebem um benefício a mais de serão convocados para se submeterem a uma nova perícia de reavaliação. O objetivo, doutor Rodrigo, é fazer com que, uma vez constatado que essas pessoas teriam condições de voltar ao trabalho, recuperar a sua capacidade laborativa, eles cortem esses benefícios porque o governo ele quer cortar gastos. Então, a medida que o governo entendeu por bem, ao invés de cortar gastos públicos, seria cortar benefícios. Então, o objetivo que eles têm é de economizar 7 bilhões de reais por ano, cortando esses benefícios previdenciários. Interessante. Doutora, deixa eu fazer uma contextualização aqui com a senhora, até para que eu entenda melhor, e o nosso telespectador, naturalmente, com relação a essa medida provisória. Eu não sou da área previdenciária, então, assim, eu sou muito curiosa com relação ao assunto. Alguns anos atrás, eu tive algumas ações da seguradora, tipo de vida, aquele seguro que tem indenização por invalidez e tal. E o que se questionava nessas ações minhas e de outros colegas, acredito que do doutor também, seria aquela questão da invalidez permanente. Porque a seguradora, ela faz constar no contrato indenização ou benefício em caso de invalidez permanente. O INSS, por sua vez, pelo menos na época, ele nunca colocava que a invalidez era permanente. Por quê? Acredito eu, a tecnologia, novos medicamentos. Então, ninguém pode dizer, dentro da medicina principalmente, ninguém pode dizer se a pessoa é permanentemente incapaz para o trabalho. Dentro deste contexto, essa medida provisória, ela vem tratando exatamente disso, ou seja, as pessoas que são beneficiárias do INSS por uma incapacidade, à luz desta medida, seria para se verificar se a incapacidade permanece, se essa pessoa continua incapaz. Porque pode ter ocorrido uma melhora no quadro. Sim, doutora. Né? É isso. Explica um pouquinho melhor isso para o nosso telespectador. Faz sentido, porque hoje em dia a medicina ela tem avançado muito com o tempo. O cidadão ele tem mais acesso a novos medicamentos, inclusive até fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, se há 20 anos atrás não existia a menor possibilidade de um sujeito que teve lá a sua incapacidade reconhecida como total e permanente, atualmente existe sim a possibilidade de reversão. Essa medida provisória, ela também, apesar de
no primeiro olhar, a ser vista como uma forma de cortar benefícios, nós temos consciência que existem muitos beneficiários que, infelizmente, recebem esse benefício de uma maneira indevida, né? Infelizmente, existem pessoas que recebem o benefício e até teriam condições de voltar ao trabalho. Não, de repente... Até trabalham clandestinamente. Exatamente. Tem muito disso. Então, a Previdência Social, ela quer também corrigir, né, essa distorção. Uma adequação. Até porque existem também, pode ocorrer também o contrário, existem pessoas que realmente precisam desse benefício, estão inválidas, não têm condições, não tem grau de escolaridade, não tem um grau de instrução que permitiria ela exercer uma outra atividade que não fosse aquela que ela exercia. Como, por exemplo, um trabalhador braçal. A pessoa que não teve a oportunidade de frequentar uma escola, um curso profissionalizante, ele vai fazer o quê? Ele só tem condições de exercer aquela atividade braçal. E, de repente, se ele é acometido por alguma moléstia na coluna, algum problema que o impeça de usar a força, né, a força física, ele não vai ter como exercer. E aí, soma-se a isso a questão da idade, né? Porque um sujeito tem hoje 40 anos já é considerado velho no mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, não só pela Previdência Social, como também pelos magistrados que com certeza a Justiça Federal, principalmente o Juizado Especial Federal, vão receber várias demandas por conta dessa medida provisória. Doutora Cláudia, essa caça às bruxas, né, que é como eu já ouvi chamando essa MP, ela vale para convocação, tanto para quem está aposentado por invalidez há mais de 10 anos? O objetivo, o foco é convocar todo mundo que está aposentado há mais de 2 anos. Então, teoricamente, quem está recebendo por menos tempo, abaixo de 2 anos, não necessariamente serão convocados. Por que eles definiram esse prazo de 2 anos? Porque eles entendem que nesse período de 2 anos que a pessoa está em casa, que a pessoa está se recuperando, né, ela pode, de repente, recobrar. Nesse período, ela pode recobrar sua capacidade laborativa. Ela pode, de repente, ter frequentado algum curso profissionalizante, ela pode ter realmente estar em condições de exercer uma outra atividade que não aquela que gerou a concessão do benefício. Então, é a partir de 2 anos. Eu tenho só um complemento a essa pergunta, Rosana, antes da sua, que eu sei que é muito boa. Eu acho que ele está perguntando exatamente o que ele passou pela cabeça. Nós temos um poder judiciário que determina que seja pago um benefício previdenciário. Uma aposentadoria por invalidez. Uma decisão judicial proferida por um órgão competente, transitada em julgado. Quer dizer que não teve recurso dessa decisão, ela vale como se fosse lei, mas dentre aquelas partes do processo. Essa pessoa, que normalmente teve um benefício administrativo indeferido, foi para um processo judicial, depois de uma grande batalha conseguiu essa aposentadoria por invalidez. Há 3 anos, ela vai ser convocada também? Sim, infelizmente. É o executivo se sobrepujando ao poder judiciário. A coisa julga, em se tratando de benefícios por incapacidade, nos parece, nós, advogados previdencialistas, que a coisa julgada não funciona. Até porque existe um artigo na legislação previdenciária, na administração pública federal, que permite que o INSS, que o Instituto, reveja seus próprios atos. Como também permite, mesmo aqueles que recebem o benefício decorrentes de uma decisão judicial, tenham seus benefícios revisados por conta dessas convocações. Sempre utilizando como motivação, como fundamento, o avanço na medicina, que hoje uma determinada moléstia pode nos parecer incapacitante, total e permanente, e lá na frente vem aí, surge um medicamento,
tratamento fisioterápico, enfim, um outro tratamento ambulatorial que permitiria que a pessoa recobre a sua capacidade laborativa. Então, ainda que exista uma sentença transitada em julgado, onde o perito judicial reconheceu que aquele sujeito está incapacitado total e permanentemente, para o INSS, após os 2 anos, é o caso de ser feita a reavaliação. Infelizmente, é o que acontece muito. Não só essa MP, ela só visa, de repente, normatizar o que já vem acontecendo. O INSS ele pega vários processos por amostragem para poder rever essas aposentadorias por invalidez concedidas há muito tempo e, infelizmente, muitas vezes, quando a pessoa comparece à perícia, fica constatado que a pessoa teria condições de voltar ao trabalho. O governo Temer, né? Eu vou até deixar uma perguntinha no ar para que a doutora responda após o nosso fala, com relação a essa última colocação. Ou seja, eu tenho uma decisão judicial que pode ser alterada por um procedimento administrativo. Sim. Na sua opinião, é possível que, ao longo da acomodação dessa decisão, seja necessário que agora o próprio INSS ingresse com uma ação judicial para alterar este benefício concedido judicialmente? Porque é a questão da coisa julgada, né? Que o Rodrigo colocou, que a doutora colocou. Ou seja, perito, ele constata, a pessoa hoje tem capacidade. Essa mera decisão no cunho administrativo, ela pode suprimir esse benefício? Ou a senhora acha que, ao longo do tempo, vai se firmar o entendimento de que é necessário que o INSS proponha uma ação, por exemplo, uma ação anulatória? Certo. Que aí eu alteraria a coisa julgada. Mas isso eu vou pedir para a doutora responder para a gente depois do nosso intervalo. Tá. E você, nosso assinante da TV Destaque, para lembrar, o nosso programa vai ao ar aos domingos, às 22h30, né, Rodrigo? 22 redondo. 22 horas. O chefe não tá, a gente se engana. Às 22 horas do domingo. E a reapresentação às terças-feiras, às 7h30 da manhã. No caso de sugestão de pauta, algum assunto que vocês tenham interesse, né, que seja abordado pelo nosso programa, nosso e-mail, como sempre, proleges@proleges.com.br. Então, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não há dúvida, a qualidade dos cursos da FIG-UNIMESP é reconhecida pelo sucesso de suas dezenas de milhares de ex-alunos, formados em seus mais de 50 anos de existência. Basta olhar no entorno para vê-los ocupando as melhores posições na cidade e na região. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, é fundamental que profissionais do direito se atualizem. Faça na FIG-UNIMESP o curso de pós-graduação sobre as principais alterações no novo CPC, numa visão prática, com aulas do professor Clóvis Brasil Pereira. Informações pelo site www.fig.br ou proleges.com.br. Corra e faça a sua matrícula. Olá, retornamos ao nosso breve intervalo, deixamos aqui uma perguntinha, né, no ar para a doutora Renata. Então, doutora, qual a sua opinião com relação a esse contexto administrativo, judicial, como a senhora bem colocou, essa intervenção de um poder no outro? Como é que a senhora acha que isso vai se amoldar o entendimento que vai se firmar a esse respeito? A área previdenciária, doutora Rosana, é uma área sui generis. Em que instruções normativas, às vezes, são tratadas como normas legais. Eu entendo que ainda não existe, como é um assunto novo, é uma situação completamente nova, eu ainda não posso arriscar aqui em dizer o que realmente vai, de fato, acontecer. Mas eu tenho para mim que existe, sim, a possibilidade
do INSS ter que ingressar, não cortar o benefício por si só. Porque se isso ocorrer, eu acredito que cabe mandado de segurança. Porque isso, tem isso também, realmente é um abuso de poder. Tá? Mandado de segurança visando o restabelecimento imediato do benefício e só então discutir através de uma medida judicial se aquele indivíduo está ou não está capacitado para o trabalho, como o INSS está alegando. Veja bem, um médico perito administrativo, perito do INSS, o parecer dele, eu entendo que ele não pode ser superior, ele não pode ficar... Não é contraditório, né? Como o Rodrigo comentou. Exatamente, não é contraditório. Como é que eu tenho um assistente técnico? Exatamente. A questão da defesa, ela fica muito limitada. E outra hierarquia funcional, né? Me parece que o juiz está acima do perito do INSS. Sim. Né? Além da questão uma situação da suspeição, por exemplo. Quer dizer, ele é contratado pelo INSS para elaborar laudos. Sim. Não que ele não seja ético, não é essa a colocação. Mas veja, pensando numa pergunta que você vai fazer daqui a pouco. Pois é. Só pelo seu comentário eu já sei o que ela vai falar daqui a pouco. É polêmica, como eu disse, né, doutora? Não é minha área, então a gente fica curioso. E outra, também tem a questão, doutora, do seguinte, o exame médico pericial judicial, ele é completamente diferente do exame médico lá do INSS. Tanto que já acompanhei algumas perícias e não demora nem 5 minutos. Tem médicos peritos, salvo raras exceções, e nem sequer olha para o segurado que está ali. Não olha nem para os exames, para o laudo médico, né, que às vezes o segurado tem um baita de um trabalho para conseguir. Então, agora, assim, o médico perito, né, de confiança do juiz, ele está sendo pago para poder fazer aquele laudo. São laudos de pelo menos 5, 6 páginas. Tem compromisso, né? Tem um compromisso. Não é qualquer pessoa. Então, assim, é uma coisa bem feita, bem elaborada, né? Então, eu tenho para mim que se houver realmente corte de benefícios, eu tenho para mim que caberia, assim, de repente, um mandado de segurança, uma ação de restabelecimento do benefício, com pedido de tutela de urgência, né, que agora o novo Código de Processo Civil permite isso, até porque os benefícios por incapacidade têm caráter limitar. Sim, sem dúvida. E isso tem que ser levado à discussão até que realmente fique comprovado, né, através, né, do contraditório, respeitando aí, né, a defesa, o contraditório que está na Constituição Federal, até que fique comprovado que a pessoa teria condições de trabalhar. Ao menos aqueles que foram concedidos judicialmente, para não dar essa confusão, né? Sim. Rodrigo, faz uma perguntinha. Daqui a pouco você vai fazer a sua, né? Esse sorriso a gente já conhece aqui no programa. Que mal. Quando eu fui entrevistada, ela fez o mesmo sorriso. Só tem esse. Doutora Cláudia, vamos falar de auxílio-doença? Sim. Em algumas oportunidades, o Poder Judiciário, embora a Justiça Federal seja bem especializada, até pelo número restrito de ações que ela tem, é comum, ou era comum, dependendo da subseção judiciária, que se fixasse auxílio-doença sem um prazo definido. Sim. Então, hoje eu percebo que alguns juízes têm essa cautela de delimitar o período de auxílio-doença, para que ele não fique eternamente aí contando. Mas existem situações, já transitadas em julgado inclusive, de auxílio-doença sem validade, onde é uma semi-aposentadoria por invalidez. Estou no auxílio-doença, quando o INSS me convocar eu vou lá, porque o juiz não deu prazo e há essa crendice popular. Como fica esse benefício de auxílio-doença sem prazo judicial fixado nessa questão agora dessa MP 739? Então, Rodrigo, agora com a medida provisória 739, essa falha foi corrigida, né? Agora o prazo é de 120 dias, não vai passar disso. Então, ao final de 4 meses de recebimento desse benefício, o benefício automaticamente ele vai ser cortado, a não ser que o segurado faça o pedido de prorrogação, e muitas vezes vai ser negado.
Então, agora não tem mais isso, não tem mais auxílio-doença ad eternum, né? Vai ter esse prazo de 120 dias. E aí, assim, tudo também vai depender da situação da pessoa. Às vezes a pessoa, ela está ali se submetendo a um tratamento de quimioterapia, por exemplo, ainda não se recuperou, é um tratamento longo. Nesses casos, na nossa vida prática, a gente percebe que o benefício ele é mantido, ele é prorrogado, né, na verdade. Mas agora, não mais. Inclusive, alguns magistrados, eu tenho percebido isso em algumas decisões de processos da qual eu milito, os magistrados, aqueles casos que o magistrado não determinou um tempo de duração do benefício, sabe o que o INSS faz, Rodrigo? Assim que ele implanta, ele já convoca o segurado para fazer uma nova perícia. E muitas vezes a pessoa recebe alta. Então a AMP é a normatização da caça às bruxas administrativa. Isso, normatizou. Tá certo. Deixa eu pegar esse gancho já dessa questão. E, né, como disse o Rodrigo, a respeito da minha pergunta, assim. A gente tem que fazer uma vinheta aqui na TV, assim, Momento Sabatina. Vamos lá. Não é. A questão é toda de cunho pessoal, né? Não é maldade do mundo. É que nós temos algumas posições divergentes. Verdade. Em alguns casos, aí ele sempre me dá uma cutucadinha. Mas eu adoro a Rosana. Mas nós somos amigos, né, Rodrigo? Para o pessoal não achar que, né, é diferente. Soube até esses dias que eu dei aula pro primo do Rodrigo. Pois é. Né? Pois é. Quer dizer, olha que mundo pequeno. Mas, doutora, assim, a pergunta que não quer calar, pelo menos para mim, como eu disse, eu não milito na área. Então, tudo que a doutora disse para mim é enriquecedor, porque, né, eu sou analfabeta nesse assunto. O INSS, ele é famoso pela sua não agilidade, ou a sua morosidade. A doutora colocou aqui brilhantemente para nós que todos os segurados com mais de 2 anos de benefício serão convocados. Eu pergunto para a doutora, do ponto de vista prático, a doutora vê uma forma de solução disso? Porque, é como a senhora disse agora, ele acaba de ser beneficiado, né, pela concessão deste benefício, sim, já é agendado um novo procedimento, foi isso que eu entendi. Sim. Como é que a senhora acha que o INSS vai dar conta de chamar, digamos assim, essa galera para fazer novamente ou para ser submetida a uma perícia, sem prejuízo daqueles que ainda estão pleiteando as portas do INSS? Quer dizer, isso vai virar um caos. Ou não? Olha, eu ouvi falar que vai alugar o IMB. É verdade? Não sei. Eu não duvido. Olha, eu só sei dizer o seguinte, que essas perícias de reavaliação, doutora Rosana, elas vão acontecer fora do horário habitual dos médicos peritos que já trabalham lá no INSS. Inclusive, poderá ocorrer aos sábados. Foi instituído nessa medida provisória um bônus de R$60 para cada perícia realizada. Nossa, que legal. É meio linha de produção? Sim. Sim, totalmente, porque se a gente for levar em consideração o valor da consulta que um médico do SUS recebe, que é de R$10, o clínico geral recebe R$10 por consulta. Ao passo que a medida provisória está instituída, está escrito. Não, agora é melhor ser perito. Exatamente, R$60 por perícia realizada. Então, financeiramente vai ser muito viável para os peritos trabalharem além do horário habitual, trabalharem aos sábados e realizar essas perícias. Então, isso foi uma forma, né, de não prejudicar quem está buscando o benefício agora, até porque isso realmente o INSS não ia dar conta, não ia ter estrutura, porque não tem, assim, apesar de ter vários peritos, algumas agências poderem convocar outros peritos para poder fazer essas avaliações, não existe um número, como é que eu posso dizer, suficiente para atender todas essas pessoas que vão ser reavaliadas. Então, eu penso que assim, nem todo mundo vai ser convocado
que está recebendo o benefício há mais de 2 anos, nem todos vão ser convocados, porque por mais que haja esse incentivo, não vai dar tempo, não vai ter profissionais suficientes para atender toda a demanda. Tomara que seja bom, né? O benefício que for, que a ideia é de economia, né, na adequação do INSS, tomara que o valor que o INSS economize seja compensador frente ao adicional do produto. Exatamente. De 10 para 60 reais. Me preocupa muito essa questão, porque se a gente faz uma análise fria, jurídica, né, que é a nossa função, é a compra do perito pelo órgão gestor, para que ele cesse um benefício, porque senão não vale a pena o valor, sobrepujando a decisão judicial. Sim. Se você fizer uma análise crítica, é assim mesmo, eu pago você para que você corte o benefício, porque eu estou te pagando um adicional para essa perícia, que eu quero economizar dinheiro em caixa, esse é o objetivo. É muito preocupante. É a decisão do juiz que fique de lado, porque é o que eu estou falando você fazer. Exatamente. É um ato totalmente arbitrário. Tomara que não cometa essa Tomara que Eles vão querer dobrar a meta. Aí acabou, aí vão dobrar a meta. Né? É verdade. Uhum. Bom, da nossa parte, né? Já me despeço do nosso telespectador, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Espero, né, que tenham gostado. Eu, pessoalmente, adorei. Como eu disse, eu não sou da área. Tudo para mim é enriquecedor, né? Para o Rodrigo e após para a doutora, para as considerações finais. Bom, eu conheci a doutora Cláudia em um curso da OAB, né, onde ela foi convidada a falar sobre direito previdenciário aos novos advogados. Eu fiquei encantado com o conhecimento dela. Isso eu comentei com ela em várias oportunidades. A nossa entrevista foi excelente, doutora, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, doutor Rodrigo, pelo convite. Será convidado às Foi um outras prazer. vezes. Obrigada. Não, e daqui a pouco vem outras MPs. E à medida que isso for sedimentado, vai ser convocado. Se o Senado Federal realmente aprovar o afastamento da presidente, em definitivo, não sei como vai, porque a gente não pode especular, né? Mas me parece que o governo Temer virá com outras medidas em previdência social, talvez aumento de tempo de aposentadoria, talvez modificação mais brusca nessa aposentadoria por invalidez, e a doutora certamente virá aí em outras Com oportunidades certeza. para a gente conversar. Doutor Rodrigo, eu só queria fazer algumas considerações para a questão de orientação, né, do jurisdicionado, do administrado. Que assim, as pessoas que estão recebendo o benefício há mais de 2 anos, que poderão realmente, que são alvo, né, dessa medida provisória, é sempre bom orientar para que eles sempre mantenham o laudo médico atualizado. Porque a qualquer momento que eles receberem a carta, eles não sejam pegos de surpresa e eles possam comparecer à perícia munidos de todos os documentos, né, dos laudos médicos, dos exames médicos, para, com isso, aumentar as chances dele de manter o benefício. Essa é a orientação que a gente está passando para todo mundo. Orientação dada, você telespectador. Agradeço a TV Destaque. Um abraço para o Clóvis, que está viajando, né? Abraço. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Lembrando que esse programa é reprisado agora na terça-feira, às 7h30. Se você tiver algum conhecido que vai sofrer esse momento da MP 739, convide ele para assistir o nosso programa. E até domingo que vem com prerrogativas para os advogados com o Dr. Marcelo Munhoz. Obrigado e até a próxima.